E daí, Vocês já tinham essa sacada lá atrás. É porque, na verdade, a gente percebia que todo mundo entrava na bolsa, mas ninguém entendia a bolsa. Então eu entrava porque confiava no fulano, no ciclano, e muita gente faz isso até hoje. E daí a gente falou assim, cara, mas a gente tinha que ter um sistema educacional, né? Tem que ensinar a galera. E daí a gente começou a montar isso, né? E daí ele veio para São Paulo para apresentar esse projeto. Aí o Agostinho falou, claro que não. Vai estudar mais. Mentira! Juro. Porque o gerente do escritório... É que o gerente do escritório tinha 40 e poucos anos. O meu irmão tinha 19. Entendi. Eu tinha 17. E o Agostinho tinha 60 e pouco, né? E o Batelli também. Então, falou, pivetada, vai. Exato. Aí ele pegou e falou assim, não sei o quê. Daí ele chegou, eu lembro, foi muito engraçado essa história, porque ele chegou pro meu pai e tal, perguntou pro meu pai o que ele achava, meu pai falou, não, espera mais um pouco, amadurecer, papapá, ideia. Falou de leve, seu pai, que era o primeiro ano de faculdade. Sim. Aí ele pegou e falou assim, não, tem razão, não sei o que, nada. Daí a gente foi fazer uma viagem com os meus pais. Aí a gente voltou da viagem, meu irmão falou, não vou montar. Aí mudou pra Sorocaba, e daí a gente mudou pra lá, porque Campinas já tinha, não podia ser em Campinas, e ninguém tinha topado a nossa ideia. Entendi. Então a gente pegou e montou em Sorocaba. Aí Sorocaba, aí ele alugou um escritório, eu ajudei ele a comprar os móveis, a gente comprou uns móveis baratinhos na época, não sei o quê. E eu arranjei um amigo meu de Sorocaba pra ser sócio dele. Porque daí esse amigo dele ia trazer as pessoas de Sorocaba, porque você sabe que interior é... Interior é só boca a boca. Você é filho de quem? Exato. Tinha que ser alguém de Sorocaba. E a gente não era ninguém de Sorocaba, né? A gente era de Porto Feliz, então, ou seja... E a gente não queria ir pra Porto Feliz porque era muito pequeno e porque todo mundo ia investir por causa dos meus pais. Então a gente falava, não, a gente tem que ir pra um outro lugar. E daí a gente foi pra Sorocaba. Aí meu irmão foi primeiro porque minha faculdade era integral. Eu só pude ir para Sorocaba no meu último ano de faculdade. E por isso você arranjou o sócio pra ele. Sim, eu arranjei dois. Foram 2 amigos meus, nenhum deu certo. Graças a Deus, porque talvez eu não ia ser sócia dele hoje. Exato. Aí não deu certo. Um, brigava com a namorada, só, vivia brigando com a namorada dele, chorava lá. E o outro tinha problema de coração, coitado. Aí não dava certo. Pra bolsa? Não, e daí ele foi operar opção, a mãe dele pegou e falou, não vai. Morreu já esse aí. Não, tá vivo. Tadinho. Tá vivo, morreu não, desculpa. Tá vivo. Aí ele pegou e... Daí não deu certo. Aí o meu irmão, né, foi tocando, eu fui ajudando ele à distância. Aí depois eu fui pra lá e a gente ficou oficialmente sócio. E daí eu tocava essa parte mais de comunicação, né, que eu falo pouco. Aí eu comecei a dar palestra e não sei o quê. Mas dava palestra em tudo que é canto. Tipo assim, café, 3 vezes por semana, palestra, porque não tinha espaço. Mas vocês juntavam investidores... Sabe como a gente fazia? Não tinha ideia. Anunciava no jornal. Chegava porque a primeira coisa que eu contratei foi uma assessoria de imprensa. Olha que da hora. Não era nem Mas sempre teve a visão além do alcance, né? A gente... Porque seu irmão é do operacional, fritador, e você com as ideias... Não, mas ele muito participativo nisso, né? Então ele pegou e chamou... Ele que achou esse Sérgio, na época, que era uma assessoria de imprensa. E como ninguém falava sobre bolsa no interior, então qualquer notícia, subiu a taxa de juros, caiu, teve aumento do desemprego, chamava a gente virou fonte de todos os jornalistas. E uma coisa que eu aprendi é que, assim, pra você ser fonte, você tem que atender rápido o jornalista. Senão os caras então, ligam pra outro. Senão ele vai pra outro, entendeu? Ele quer facilidade ali da comunicação. E daí esse jornalista, que era o assessor, ele pegava e preparava releases pra gente, pra mandar pra imprensa. Olha, vai ter aumento da taxa de juros, isso pode impactar o mercado assim, e tentava emplacar isso. Então a gente sempre tentou emplacar, não fazendo propaganda, mas com conteúdo. Legal. Então o que a gente fala muito hoje de marketing de conteúdo, a gente fazia lá atrás. Aí a gente fazia, daí saía sempre do jornal, porque tudo que é de graça o jornal topava. E daí... porque, por exemplo, palestra gratuita sobre bolsa de valores. Legal, entendi. E daí o jornal topava divulgar a gente. Então saiu uma notinha desse tamanho, e morria de gente ligar pra gente pra se inscrever, era muito legal. Que loucura! Aí a gente começou a pegava o telefone no jornal e te ligava pra marcar... se inscrever na palestra. E a palestra de graça. E vocês nem tinham ainda a palestra também, né? Não, o local, tinha. tudo bonitinho, nada? Não, daí a gente pegava e marcava. Então, assim, o primeiro escritório era metade pra gente trabalhar, metade pra dar palestra. Legal. E essa metade que era pra dar palestra, a gente montava e desmontava a cadeira. Então, um dos banheiros era pra guardar a cadeira. Meu, isso é um puta trabalho. Isso eu ia falar, e só vocês dois. Não, e daí baixa a tela, era bonitinho, super bem decorado, porque a estética sempre foi uma coisa que a gente se preocupava. Ainda mais você vai falar de dinheiro, né? Exato. Você vai receber o cara num negócio caindo, capenga. Não dá. Então não dá, né? Aí beleza, daí a gente montava, desmontava, então durante o dia a gente usava o escritório, à noite a gente dava palestra. Aí eu comecei a fazer parceria em outros lugares pra dar palestra em mais lugares. Então, tinha um café lá, e a mulher do café amava, porque daí eu lotava o café e ela vendia mais. Sim. Eu só tinha dó de quem trabalhava no café, que me escutou 20 mil vezes, assim, ó, mesma coisa, assim. É muito quem quem vê Instagram não vê os corre que a gente faz mesmo, né? Não, e daí... Olha o corre que você fazia. Não, e assim,
Eu brinco que eu tô rouca de tanto falar até hoje por causa disso, né? Então, palestra, em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar. Aí falou, nossa, você fala bem. Eu falei, filho, depois de 17 anos de treino... Isso é muito legal de dizer, que essa experiência de muito evento presencial me ajudou a saber quais eram as perguntas mais frequentes. Eu, pela carinha de dúvida, a pessoa não podia falar nada, porque muitas vezes as pessoas ficam tímidas. Exato. Você fala alguma coisa, a pessoa não tem coragem de perguntar, porque ela acha que a pergunta dela vai ser boba. Exato. No presencial tem burro, muito né? isso. Não, sou burro pra Então a caramba, pessoa tem medo, às vezes, de perguntar. Então ali, na reação da pessoa, você já percebe que ela não entendeu nada. Entendi. E daí você já pega e começa a traduzir para ela. Que legal. Então, quando você vai fazer uma palestra, quando você vai se comunicar, você precisa ter essa habilidade de entender, porque a comunicação é isso, não é sobre você, é sobre o outro. Sim. Então não Perfeito. adianta nada você fazer um programa aqui que ninguém entendeu nada. Sim. Ou que ninguém gostou. Então, Sim. tipo, você vai ficar fazendo pra quê? Não, exato, não pode. Aí não, que não tá o pode, não ponto. vale. Então a gente dava muita palestra, aí eu dei muita palestra em todos os lugares e tudo mais, e daí comecei a dar muita palestra em empresa. Aí tinha uma empresa que ela Mas ela pros tinha funcionários aí, pros funcionários já da era empresa. B2B. Você Porque- começou a fazer, os caras chamavam... Não, e pro era canal. maravilhoso pra mim, porque... Exato. Imagina, tipo, principalmente porque como eu queria trazer mais gente, o cara dos R$100, do R$1.000 pra investir. Lá atrás eu montei o Clube do Milhão, Clube da Luzinha, Clube da aposentadoria, tudo era clube. Na época que podia fazer clube, Sim, né? Porque sim. depois limitou pra 50 pessoas, Sim, mudou sim. todas as regras. E daí o que acontecia? O clube era muito prático, porque daí você montava o clube da empresa, a pessoa pagava o boleto. Muito legal. Então eu conseguia criar um hábito dela investir no futuro dela. E foi muito bacana, porque daí as empresas começaram a me chamar, porque elas queriam presentear a empresa, alguém que vendia cartão, benefícios, etc. Sim. Eles queriam dar um presente pro RH. E daí o presente pro RH, ninguém ia ficar pedindo aumento pro RH, né? Então você ensina Que educação legal. financeira na empresa, o que o RH mais ama na vida. Legal. É no Sim, funcionário sim. ficar lá reclamando que ganha É pouco, pouco, ok. e que precisa de adiantamento, Sim. que precisa de... Então, ou seja, aí o RH me amava. Então eu começava a dar muito bem bolada palestra. essa cara. Pra você ter uma ideia, teve uma empresa que ela tinha 5 mil funcionários, por isso que eu lembro muito. E o auditório dela cabia 500... 5 mil? 5 mil. Que depois a gente comprou uma das empresas dela, que é a Inepar. A Inepar em Araraquara. Nossa Senhora, 5 mil que funcionários. loucura. E o auditório dela cabiam 500 pessoas. Em 2 dias, porque eu só tinha essa agenda, eu dei 10 palestras. Mentira! Falando a mesma coisa. Graças a Deus veio a internet, gente. É isso Porque que eu você te falar, pensa, hoje porque eu atingo a 5 escala- mil, aqui você vai atingir muito mais do que isso, entendeu? Então, Nossa, olha como meu Deus do céu. eu venho da época sofrida. Sofri demais, mas eu não tinha ideia desses corres. Era muito corrida. Não, mas E você desse era fazia um corre louco. todo final de semana. E Mas- pior ainda. Mas daí, nessa época, qual que era o business? Era vender os clubes. Não, era o agente Porque você autônomo. era agente Eu tinha autônomo na época. cliente. Essa época era A agente gente era, autônomo e por acho isso que você da explodiu. primeira turma, quando foi obrigatório Aham. tirar a certificação de Ancor. agente autônomo. Sou da primeira. Caraca, que loucura. Lá atrás. Você E daí fazia era- isso pra angariar clientes pro seu agente autônomo. Sim, porque aí que tá, marketing de conteúdo. Eu entregava valor. Que legal. Eu não queria que a pessoa investisse porque ela gostou de mim ou confiou em mim. Eu queria que ela entendesse. Então, primeiro eu dava uma baita palestra, ensinava detalhe por detalhe como funcionava, distribuía o cadastro. Quem entendesse, gostasse, quisesse investir, preenchia o cadastro e me entregava de volta. E todo mundo fazia isso. E daí era isso. Isso Agora teve um pensa, sucesso ascendente no... que é a mesma aí. coisa que a gente faz hoje no digital. Mesma coisa. Mas, Mesma coisa. só que, olha... Ah, com escala. Fora que assim, pensa, o cadastro, ele era páginas e páginas, e a pessoa já ficava com preguiça, Fala, ia te não. entregar depois. Fora que você não entendia a letra do cidadão. Depois. Puta, Porque eles pegavam a fichinha e levava pro escritório e abria a conta na corretora. tinha que digitar tudo aquilo, não sei o quê. Nossa, dá uma Senhora. trabalheira do cão. Que loucura. Então clica aqui no link da descrição para conferir o episódio completo do Faria Lima Leite Show, que é um novo programa da Monet em parceria com a EQI Investimentos.